Foram 6 anos dentro de um relacionamento que podia ter acabado com a minha vida. 6 anos de desrespeito, 6 anos de traição, 6 anos onde eu coloquei a minha vida nas mãos de outra pessoa. Eu coloquei a minha vida nas mãos de outra pessoa. Ninguém me induziu a fazer isso, ninguém. A vida ela é feita de escolhas. Eu escolhi aquele homem para casar. E infelizmente eu perdi muito com isso. No vídeo anterior, eu relatei como foi que eu descobri a primeira traição do meu ex-marido. Infelizmente, não foi só uma, porque foi um padrão. Ele seguia um padrão de desrespeito. Foram várias vezes que eu fui alvo de chacota, risadinha, telefonemas anônimos, inclusive para minha mãe. Porque as mulheres, quando elas querem um homem casado, elas não medem esforços para conseguir que o casamento dele acabe, achando que elas vão sair por cima. Ai, meu Deus, que triste. Porque é fato de que se a pessoa não foi fiel a mim, ela não vai ser fiel a você. A gente se separou pela primeira vez, sim, porque, pasmem, a gente se separou uma vez e depois eu voltei para ele. Por quê? Falta de maturidade? 100%. Uma história, a gente tinha uma filha junto, a gente tem uma filha junto. Eu vou contar como tudo aconteceu. Teve um dia que eu me cansei. Eu me cansei de chorar, eu me cansei de sofrer, eu me cansei de olhar ao meu redor e não ver saída, sabe? Eu me cansei de me perguntar o que eu tinha feito da minha vida. Eu cansei de pedir para que ele mudasse, eu cansei de falar que eu ia largar, cansei de falar que eu ia deixar e que eu ia recomeçar a minha vida. Mas à mesma medida que eu falava que eu ia recomeçar a minha vida, vinha aquele medo na minha alma de eu vou virar uma mãe solteira, eu vou fazer o quê? Eu ganho um salário mínimo, eu tenho uma filha, como é que eu vou conseguir? Nesse dia eu me cansei e eu pedi para que ele saísse de casa. Ele fez um escândalo, ele teve uma crise, ele falou que não ia, ele chamou meus pais para conversar, ele queria provar que o erro da relação era eu. Vocês viram o negócio voando aqui atrás ou eu tô doida? Naquele dia, depois de muito relutar, ele saiu de casa. E o que eu sentia no meu coração era um misto de felicidade com medo. Felicidade porque eu não queria mais aquilo pra mim, eu já tava certa disso. E medo porque eu não sabia o que me esperava. E eu tava sozinha a partir de então. Eu tava sozinha pra criar minha filha, eu tava sozinha, sem um marido, eu estava sozinha. Pelo menos era o que eu achava naquele momento. Ele não aceitou muito bem a relação, ele me ligava a altas horas da noite, ele ameaçava de invadir a casa, ele procurava um motivo para que eu tivesse deixado ele, porque na cabeça dele eu tinha outro, porque eu só podia ter deixado ele por outro. Ele olhou para mim um dia e disse que o amor não se acabava do dia para a noite, que não era possível eu ter deixado de gostar dele de um dia para o outro. Eu falei, o amor realmente não acaba do dia para a noite, o amor acaba a cada dia. A cada aviso que eu te dei, por favor, vamos mudar, por favor, não faz isso, por favor, não sai para pular carnaval sozinho e me deixa em casa, por favor, não me fala mentiras, por favor, não me exponha ao ridículo, por favor, me queira ter ao seu lado em todos os momentos, me respeite como esposa, por favor, vamos viver em harmonia. O amor foi acabando em cada por favor que eu pedi e fui ignorada. O divórcio aconteceu e a vida seguiu. Ele, um mês depois que a gente terminou, ele arrumou uma namorada. Isso porque eu era o amor da vida dele. Ele arrumou uma namorada. E essa namorada, na época, tinha 14 anos. 14 anos. Ele tinha 31, 32. E eu não tinha nada a ver com isso, uma vez que ele não era mais o meu marido. Na assinatura do nosso divórcio, ele me pediu para conversar. Eu não tinha muito tempo, porque eu tinha que voltar para trabalhar. Afinal de contas, eu tinha uma vida para manter. E ele me pediu desculpa por tudo, que ele sabia que 90% do nosso relacionamento não ter dado certo,
O culpado era ele, que ele já tinha pedido para a namorada parar de me ligar. Tinha uma pessoa que me ligava todos os dias na hora do almoço na empresa que eu trabalhava e não falava nada. E só tinha uma música no fundo. E eu não sabia quem era. E nesse dia eu descobri que quem me ligava era ela. Por quê? Ela era uma criança. Ela queria me afrontar, ela queria... Eu não sei o que ela queria, mas ela conseguiu me incomodar. E o fato dele ter me contado aquilo trouxe de volta o meu lado que eu não gostava. Estar do lado dele despertava o pior de mim em todos os sentidos. Porque do lado dele eu era insegura, ansiosa, eu não era feliz, mas ele era o pai da minha filha. Naquele momento foi o gatilho inicial para que eu voltasse para ele. Porque eu gostava? Porque eu queria reconstruir a minha família? Não. Porque eu queria provar que ele gostava mais de mim do que ele gostava dela. E aí, nesse ato de loucura, eu voltei pro lugar onde eu lutei muito para ter saído. Nessa volta, no início, parecia que tudo ia mudar. Eu, inclusive, pensei em ter outro filho. Ah, agora ele é um homem diferente. Ele mudou. Agora que ele viu que ele pode me perder, ele não vai fazer tudo de novo. Nos primeiros meses, realmente, ele não fez tudo de novo. Depois, ele voltou a ser exatamente quem ele era. A mesma pessoa que me traía e me traía novamente. Ele me traiu várias vezes. E mais uma vez, ele despertava pior em mim. Em uma reunião de família, onde estávamos eu, o meu irmão, a minha filha, ele, um irmão dele e a família do irmão dele. Eu lembro que estava chovendo muito. Ele tinha deixado o telefone dele em cima do sofá e o telefone dele tocou, chegou uma mensagem. E aí eu fui ler a mensagem. Essa mensagem dizia assim: saudades de você. Beijos hoje e sempre. Renato. Eu falei, Renato? Falei, não. Aí é brincar muito com a minha inteligência. Ou esse Renato é uma Renata, ou então ele nunca gostou de mulher. E aí aquilo já me subiu uma coisa, já me aflorou, já voltou tudo de novo, todas as crises de ciúme, onde eu corria atrás de ônibus para ver o que ele tava fazendo, onde eu pagava... Nossa, meu Deus, eu já fiz tanta coisa ridícula. E aí eu fui pro banheiro com o telefone e liguei pro Renato. Liguei do meu telefone. E para minha surpresa, o Renato não era o Renato era Ruth, uma moça que morava na cidade e que tinha um caso com ele. E aí eu caí na realidade mais uma vez. Eu falei, não, chega, eu não mereço isso, eu sou nova, eu sou trabalhadora, eu não mereço isso. Eu mereço respeito, eu mereço encontrar uma pessoa que me ame, uma pessoa que me respeite, uma pessoa em que eu não tenha que ter medo de deixar ela sozinha por um minuto, porque sem eu do lado, ela vai me desrespeitar, ela vai me trair. Não. E aí eu resolvi pôr um ponto final definitivo para nunca mais voltar. Nunca mais. Essa história já aconteceu há uns 22 anos, 21 anos atrás. E por que eu resolvi trazer essa história aqui? Porque eu acredito que nenhuma folha cai de uma árvore se não for por um propósito. E eu acredito também que as pessoas conseguem curar outras pessoas quando elas colocam suas dores para fora, porque gera identificação. No vídeo de ontem eu recebi vários comentários de pessoas que falavam que eu estava descrevendo a realidade delas, uma realidade que nem um ser humano merece viver. Nem uma mulher, nem um homem merece viver um relacionamento tóxico, onde a gente se pergunta todos os dias para Deus, até quando eu vou aguentar? O porquê disso tudo. Eu disse também no início do vídeo que eu me vi nessa situação por escolha, porque quem escolheu esse homem para se casar fui eu. Por imaturidade, eu fui inconsequente, eu fui precipitada, mas eu fiz uma escolha. Se eu não precisava ter passado por tudo isso, porque eu vi comentários que diziam você precisava passar por tudo isso para ser a pessoa que você é hoje. Não, eu não precisava passar por tudo isso. Eu passei por tudo isso por más escolhas que eu fiz na minha vida. Se eu fosse maduro o suficiente, se eu tivesse escolhido diferente, se. Mas eu fiz.
eu fiz. Por muitas vezes eu quis desfazer, eu quis ir embora, eu quis simplesmente abandonar tudo, mas eu tinha medo. Eu tinha medo do novo, eu tinha medo do recomeço, eu tinha medo do julgamento das pessoas, eu tinha medo de não dar conta de ser mãe solteira. Eu tinha medo de levar minha filha para um mundo em que ela não merecia viver, sem saber naquela época que o mundo em que a gente estava inserida estava fazendo mal para ela, porque nem o filho gosta de ver a mãe sofrendo. O que eu tenho para te dizer nesse vídeo de hoje é que todo mundo faz escolhas erradas na vida, mas sempre vai haver uma segunda chance, sempre vai haver um recomeço, e todo recomeço é melhor do que o começo, porque você já sabe o que não fazer, você já sabe o que não escolher. Você não está começando do zero. Nenhuma mulher merece ser abusada, nenhuma mulher merece ser traída, nenhuma mulher merece ser desmerecida, virar chacota, porque todo mundo na cidade sabia o que ele fazia comigo. E eu estava dentro de casa, tentando prover para nossa família crescer e para a gente ser um casal feliz para sempre. Eu merecia essas coisas? Não. Eu não merecia, mas a vida não é um morango e a gente não passa só pelo que a gente merece. Eu precisei ser forte para recomeçar. Eu não merecia ter passado pelo que eu passei. Não, eu não merecia. Você que está assistindo esse vídeo, talvez também não mereça, mas sempre vai haver a chance de recomeçar. Depois que eu saí desse relacionamento, a minha vida continuou não sendo fácil. E ela não é fácil até hoje, mas eu tenho um relacionamento onde existe respeito, em primeiro lugar. Eu tenho a tranquilidade de saber que o meu marido tá do meu lado e que eu não preciso estar assim, ó, com o olho fechado e um aberto, olhando ao redor, porque se eu fechar os dois olhos, ele vai se deitar com outra. Hoje, eu tenho a paz de saber que o homem que tá do meu lado, ele tá ali para criar os nossos filhos juntos, sabe? Hoje, eu tenho a paz de saber que, graças a Deus, eu fui corajosa o suficiente para dizer não a tudo que eu vivia, porque nada daquilo era o que eu merecia. Quando você decide, porque a vida é uma decisão, quando você decide que você merece mais do que o que te faz sofrer, o universo se abre e você fica forte. A força vem de um lugar onde você não imagina e você se vê capaz, onde antes você via incapacidade. Você se vê feliz vivendo sozinha, você se vê pronta para começar de novo. Você se dá a oportunidade de ir para frente. Mas olha, cuidado, porque às vezes a carência, ela faz com que você fique cega e escolha de novo e de novo e de novo a mesma coisa que você escolheu da primeira vez. Um conselho do fundo do meu coração: deixe seu coração se curar. Um coração machucado é um coração vulnerável. Olhe ao redor e agradeça todos os dias por tudo que você tem e pelo que você ainda vai conquistar. Escreva no papel, faça uma carta para Deus, peça com detalhes. Seja forte, se levante todos os dias, não olhando o caos que está ao redor, mas visualizando lá na frente a vitória que você vai conquistar por mérito próprio, porque você teve coragem de se levantar e falar: chega, eu mereço mais que isso. Um beijo no seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Volte amanhã, porque eu estarei aqui na minha vida de hoje, na presente, na atual, que também foi escolha e que eu me orgulho de dizer que foi a escolha certa. Eu desejo que você escolha certo também. Até amanhã. Deixa aqui no comentário se o meu vídeo te ajudou de alguma forma. Ou se você conhece alguma pessoa que precisa assistir esse vídeo, compartilha com ela. Um beijo no seu coração. Eu te desejo o melhor hoje e sempre.